Muito bem. E na palestra de hoje, vamos abordar o facto de que precisamos manter as nossas palavras alinhadas com a palavra de Deus. Porque de uma fonte não se pode brotar água doce e salgada. Não tem como de uma só boca proceder bênçãos e maldições. E quando se detecta isso, quando você detecta que a sua boca tem sido uma fonte que se mistura com bênção e maldição, e assim você entende que ninguém pode estar em Cristo nessas condições, que ninguém pode estar dando bons frutos nessa condição ou nestas condições, a minha atitude e a sua, sabendo que há uma incoerência nas minhas palavras, e há também não apenas uma incoerência, mas há uma má atitude nas minhas palavras, sabendo disso, eu não posso ignorar e nem culpar terceiros. Eu preciso mudar o meu comportamento. Porque a mudança de uma pessoa não depende dos outros, depende da atitude e da decisão que ela toma no seu dia a dia. Então, se a minha boca, ao mesmo tempo que eu digo, Deus vai me ajudar, eu vou sair dessas condições, mas ao mesmo tempo eu digo, será que Deus está me ouvindo? Parece que nada adianta. Eu não tive sorte na vida. Maldita a hora disso, maldita a hora daquilo. Parece que Deus não está olhando para mim. Parece que tudo que eu faço piora a minha situação. Há uma incoerência. E eu preciso ser humilde. Não é humildade de aparência, pobreza, humilde de espírito, para reconhecer. Eu preciso mudar. E não será a oração do pastor que vai me fazer mudar, mas a consciência para reconhecer meu erro e a atitude de começar a me moldar de acordo com o que está escrito. E o primeiro passo começa colocando rédea na minha boca, vigiando as minhas palavras. E se eu percebo que a minha essência está má, eu estou vazio do que é bom e estou cheio do que é mal, aí está a explicação para tanta coisa ruim na mente e na boca. Porque a boca fala o que está cheio. Então aí eu tenho que rever os meus valores. Eu não estou tendo tempo para me encher do que é bom. Só que o tempo é meu, quem faz sou eu. Eu não estou me inclinando para a palavra. E não adianta, nesse momento, eu dizer, realmente faz sentido o que o pastor fala. Olha, esse pastor fala umas boas palavras. Se você não coloca em prática. Se você não sai daqui, ou se nós não saímos daqui e não colocamos isso em prática. Isso não muda nada. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante à pessoa que contempla o rosto no espelho e logo depois que sai, esquece. Então não vai resolver. E para alinharmos nossas palavras com a palavra de Deus, e entendermos como que acontece, nós temos o exemplo de Zacarias. Vamos tirar alguns pontos para colocarmos em prática na nossa vida. Primeiro ponto, e tem um texto sagrado, Zacarias estava vivendo tempos difíceis. Estamos falando de Zacarias, marido de Isabel, sacerdote,
que a mulher estéril e ele desejava um filho. Eles estavam vivendo tempos difíceis. E o texto de Lucas 1:5 em diante diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então eles estavam vivendo tempos difíceis, porque era o tempo de Herodes. Eu não vou me aprofundar, mas até porque temos outros pontos. Mas nós sabemos que naquele período o povo de Deus estava sob o domínio dos inimigos, o domínio e a imposição dos inimigos, que ditava as regras, que ditava as leis, e leis estas injustas, oprimia as pessoas, como foi esse período de Herodes, está ali, olha. Então, os tempos eram difíceis. Tratando-se disso, o que nós estamos vivendo nos dias atuais? Tempos difíceis. E é profético. E os tempos difíceis é porque, primeiro, o mundo caminha a passos largos, longe de quem? De Deus. Quanto mais longe da luz, que disse Jesus, eu sou a luz, mais as pessoas estarão em quê? Em trevas. Estão longe da palavra que liberta, que transforma, porque as palavras de Jesus, que estão aqui nos evangelhos, são transformadoras. As pessoas estão embriagadas pela ganância, pelo ódio, violência, cobiça, enfim, vícios. Então o mundo está assim por causa da distância que as pessoas estão de Deus. Por isso que o mundo começa a mudar em mim. Eu mudando a minha vida, eu estarei tornando o mundo melhor. Pode ter certeza. Por isso, ou por esta razão, que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Por mínima que seja, ou por mínimo que seja o impacto da minha vida nesse mundo, será positivo e não negativo. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a vida das pessoas que estão em minha volta. E eu vou poder mudar a vida de outras pessoas que Deus colocar no meu caminho. É muito forte. Mas não deixemos de entender que estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Naquela época, Zacarias também estava vivendo esse tempo. No entanto, ele continuava fazendo a parte dele com quem? Com Deus. Segundo ponto, dentro da história de Zacarias, alinhado com o que estamos a falar. O nome Zacarias representava o Senhor se lembrou. Veja que, às vezes, e sempre será assim, ao longo da nossa jornada, existirão situações que serão incoerentes com aquilo que vivemos. Mas não significa que Deus esteja indiferente, ou Deus esteja, está lá escrito em Isaías, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não ouvir, e os olhos do Senhor não estão fechados para que não veja, nem as mãos do Senhor o quê? Encolhidas, está lá Isaías 59, para que não se estendam para acudir, de forma alguma. Então, o fato de eu ter uma luta e um problema não significa, e todos os dias eu ouvir a palavra me dizendo que Deus fará, não significa que porque o problema está diante de mim, que Deus não trará a solução. Pode ser que ao meu tempo ou diante dos meus olhos nada esteja acontecendo, mas no tempo de Deus e no campo espiritual algo já está a acontecer por causa da minha fé.
E eu preciso continuar crendo. Veja que o nome Zacarias era: o Senhor se lembrou. Mas olha a condição que eles estavam. E eram ambos justos perante Deus, andando sempre em repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não é isso? No entanto, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Naquela época, a mulher estéril trazia um certo peso, trazia uma certa vergonha para ela, trazia uma certa lacuna, uma falta, porque estamos falando de uma época em que você precisava de descendentes. Estamos falando de uma época em que o tamanho da família faria muita diferença, porque você dependia dos seus descendentes para viver, para sobreviver, para se defender, para plantar, para crescer, para avançar. E eles não tinham. Então, realmente havia, como nós lemos aqui, olha, havia uma vergonha, uma tristeza. E o nome dele, que embora fosse o Senhor se lembrou, mas diante das condições, parecia que Deus tinha esquecido. E isso acontece com todos nós. Muitas vezes ouvimos uma coisa, ainda não aconteceu, e o diabo tenta, numa palavra mais forte, esfregar aquilo na nossa cara, dizendo: olha aí, você vai à igreja, não acontece nada. Você serve a Deus e não acontece nada. Como se deixar de servir a Deus irá tornar mais fácil ou irá resolver o problema. Se eu estou na guerra, na luta, agarrado a Deus e tenho meus problemas, você acha que abandonar a minha fé no sobrenatural vai melhorar a condição? É óbvio que não. Mas na emoção, no sentimento, as pessoas se entregam. No entanto, eles perseveravam, que é o terceiro ponto, em que Deus é Deus de orações. Ele perseverava em oração. E diz o texto que no dia em que ele foi apresentar-se perante o Senhor, no turno que lhe coube, ele orou. Ele vinha já em oração por aquilo. Ele vinha votando, ele vinha orando, ele vinha pedindo. Ele trazia aquela necessidade diante de quem? De Deus. Ele não desanimava de pedir a Deus que lhe ajudasse naquele problema, naquele tempo difícil, naquela situação vergonhosa. Até que um dia, quando ele estava orando, o anjo de Deus apareceu. No tempo de Deus, na hora certa e no momento certo. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua lamentação foi ouvida, tuas reclamações foi ouvida, tua malcriação foi ouvida, sua incredulidade foi ouvida. Porque às vezes é isso que a pessoa faz. Não vou fazer mais nada. Sabe de uma coisa? Se Deus quiser que mude, se não quiser, também não estou nem aí. Malcriado, incrédula, isso não vai mudar a sua vida. O anjo disse: porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome João. Olha aí, Deus é Deus de quê? De oração, de resposta. Não deixe de usar a sua fé no sobrenatural. Não deixe de orar, de buscar. Para isso você não precisa da igreja. O próprio Senhor disse: entra no teu quarto. E ali fecha a porta. E entre você e quem? E Deus, fale com Deus. A oração não está condicionada ao lugar, mas sim a fé que está dentro de cada um. Orai sem
cessar. Orai em todo o tempo. Quarto ponto importante. Diga não ao quê? À murmuração. E na lição de Zacarias temos que quando o anjo anunciou que a esposa daria à luz a um filho, sendo estéril e já na velhice, Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Porque eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E eis, o anjo disse assim, bem, estamos adiantando alguns versículos, mas o anjo disse, eu vim do céu, eu assisto diante de Deus, fui enviado para te trazer essa notícia e você duvidou, você não acreditou. Então o anjo disse, eis ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Veja que errar é humano. Zacarias, ao invés de dizer glória a Deus, louvado seja, amém, assim seja, ele murmurou, lamentou e fez com que nesse período ele ficasse o quê? Mudo. Então muitas vezes temos que estar atentos, porque Deus dá a promessa, Deus dá a palavra, mas há um período para que isso aconteça. E é nesse período que duvidamos, que abrimos a boca não para glorificar, como Paulo e Silas na prisão, não para confessar a vitória, mas confessar a derrota, lamentar. Basta terminar a reunião, a pessoa já vem lamentar. Dado tudo que foi dado por Deus, ao invés de tomar posse e confessar consigo mesmo, eu creio no que foi dito. Não, basta terminar, as lamentações já começam. Como se nada tivesse sido feito daquele momento para trás. Por isso que você está mudo. Porque não basta ouvir, eu tenho que dar crédito a essa palavra. Muito bem. Continuando, isso acontece com qualquer um de nós. Continuando essa linha de pensamento, Deus destrói a afronta. Deus, sendo misericordioso, honrando as orações de Zacarias, honrando os seus propósitos, Deus destrói a afronta. Se eu e você somos fiéis e permanecemos, essa afronta vai acabar. Como acabou para Ezequias, que recebeu a carta de Senaqueribe, e a primeira atitude foi levá-la até a casa do Senhor, estender perante o Senhor. Deus acabou com a afronta, enviando quantos anjos? Um anjo que destruiu os inimigos. E a afronta acaba porque o anjo disse, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. É isso que Deus diz para mim e para si, que estamos com Deus, lutando, vivendo a fé, na espera do milagre, fazendo a nossa parte, é óbvio. E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir meu opróbrio entre os homens. Deus tirou a vergonha deles. Ela disse, Deus tirou o meu opróbrio entre os homens. Deus acabou com aquela vergonha. É o que Deus quer fazer com todos nós. Todos nós que permanecemos. Ele quer tirar a vergonha da miséria, do espírito deprimido, angustiado, uma pessoa triste, abatida. Ele quer te dar o Espírito Santo, que é o maior tesouro, para que você seja fonte. Ele quer tirar o opróbrio do espírito fraco, incrédulo. Ele quer tirar o opróbrio no casamento. Ele quer tirar o opróbrio na saúde, como foi o caso dela, que era estéril. Ele quer tirar o opróbrio no financeiro. Mas eu preciso permanecer. E o ponto, aprenda com os erros.
O último ponto, aprenda com os erros. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Logo depois que a criança nasceu, naquele período em que Zacarias esteve sem falar, que era o período em que ela estava gerando o milagre, que foi a promessa de Deus, ele pensou, ele refletiu, que realmente, embora ele fosse uma pessoa de fé e que estava praticando as coisas que Deus pedia, mas ele entendeu que algo nele precisava mudar, que eram as suas palavras. Todos nós estamos em constante mudanças. Não há ninguém nessa terra que não precise mudar, não há ninguém nessa terra que não precise crescer. Eu prego o evangelho há 33 anos. E eu não tenho medo de dizer, ou melhor, eu falo sem medo de errar, que eu estou aprendendo todos os dias e que eu vou continuar a aprender, porque eu não sei tudo. A verdade é que eu não sei nada. E o que eu sei é pouco. Eu quero que Deus me oriente, eu quero que Deus me guie, eu quero crescer com Deus. Mas é preciso eu avaliar minha vida e entender onde que eu tenho que mudar, onde que eu tenho que amadurecer. Comportamentos, manias, atitudes. Eu quero hoje estar melhor do que ontem e amanhã estar melhor do que hoje. Isso não é responsabilidade da minha esposa, tampouco do meu superior que está acima de mim, é minha. O meu crescimento é uma responsabilidade minha. Ainda que eu tenha um mentor que me ajude, de nada adiantará se eu não colocar em prática o que eu tenho aprendido. Então, ele refletiu e entendeu que ele tinha que vigiar as suas palavras. E quando a criança nasceu e a boca de Zacarias se abriu, ele já abriu falando o que ele deveria ter falado lá atrás. O quê? Seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele bendisse ao Senhor, ele glorificou o Senhor. Naquele momento que a boca se abriu, ele pensou: opa, não vou vacilar nas minhas palavras. Agora eu vou abrir a boca para falar o que realmente Deus é e o que Deus fez e o que Deus quer fazer. E ele abriu a boca e profetizou. É isso que nós temos que fazer. Para concluir, não importa a tua condição, abra a boca e profetize. Se não aconteceu, profetize, vai acontecer. Se não chegou, profetize, vai chegar. Se você ainda não é, profetize, eu serei. Abra a boca para confessar o que é bom, para glorificar a Deus e não ao diabo, para confirmar o que está escrito, a fé, a certeza, não apoiar as palavras de dúvida e negativas que o mal sopra aos seus ouvidos e a de qualquer um de nós. Aprenda, quando levantar cedo pela manhã e agradecer a Deus por mais um dia de vida, aprenda a abrir a boca e dizer: eu profetizo que esse dia será uma bênção em minha vida. Eu declaro que esse dia será uma bênção. E não apenas na minha vida, eu serei uma bênção na vida de alguém. Porque não importa o que eu estou vivendo, o Deus que eu conheço, o poder que há no nome dele, o Espírito dele que está em mim, a fé que ele me deu, é capaz de, através de mim, mudar a vida de qualquer pessoa. Então, quando a pessoa abre a boca para profetizar, realmente ela entendeu. Ela aprendeu com os erros e entendeu que a nossa boca tem que ser fonte de bênçãos e não de maldição. Então, ficamos por aqui. Que o Espírito de Deus faça você entender esses 6 pontos. Tempos difíceis, todos teremos. Mesmo que estejamos contrariados com a nossa vida, Deus é conosco. Deus é Deus de oração, não pare de orar. Diga não às murmurações. Deus destrói a afronta. E, por fim, aprenda com os erros. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar a colocar tudo isso em prática quando a gente sair por aquelas portas. Esta é a palestra de hoje, em nome de Jesus.
você vai receber a Santa Ceia do Senhor. Amém? Vem Espírito Santo, pede para Ele. Vem me tocar, pede para Jesus e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Meu precioso amigo. Diga para Ele, para te adorar. Pra te adorar, levanto as minhas mãos. Entrego a Ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em seu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Chame por Ele, Jesus. Jesus, nome precioso, um nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Agora, com a ceia em mãos, dadas as palavras que foram ditas pelo Espírito Santo, aí com a sua boca, faça um voto com Deus, que você vai sair por essas portas e que a cada dia você vai se entregar. Começa agora, que você vai se livrar das murmurações, que você vai se livrar das más companhias, que você vai se livrar das manias, vícios, que você vai abrir mão do seu orgulho, dessa fraqueza, que você vai se inclinar para o que é bom e não para o que é ruim, que a sua boca será fonte de bênção e não de maldição. Dadas as palavras que foram ditas, profetiza que a tua essência muda hoje, que a tua mente muda hoje. Creia naquilo que foi profetizado pela boca do profeta Ezequiel, quando ele disse: dar-vos-ei coração novo. Deus, por meio dele, disse: dar-vos-ei espírito novo, porei dentro de vós um espírito novo. Declare isso com a tua boca. A minha mente, o meu espírito muda, ele é trocado pelo Espírito de Deus, pela mente de Deus. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu não quero viver nessa condição. Eu quero viver sim no Espírito e andar no Espírito. Meu Pai, este pão representa a força do Senhor, e esse cálice representa a purificação, a remissão, o resgate. Então eu consagro o corpo de Cristo, que é o pão, para que nos dê a força que precisamos para nos mantermos de pé com os olhos em Ti. Eu consagro o sangue do Cordeiro de Deus, que é o sumo da uva, para nos lavar, nos purificar, para que venhamos andar no Teu caminho e viver na Tua presença. Eu declaro esses elementos, o corpo e o sangue de Cristo, para a memória, até que o Senhor venha. Aí onde você está, coma e beba
no nome de Jesus. Aleluia. Convido o Espírito Santo para entrar. Diga: vem, Senhor, eu te quero. Vem, ó Espírito Santo, e me fortaleça. Vem, meu Pai, cumprir em mim o teu propósito. Eu quero ser sal, eu quero ser fonte, eu quero ser ponte que conduzam outros ao teu caminho. Eu quero ser a luz para aqueles que estão em trevas. Ó Jesus, eu quero exalar o teu perfume, não o mau cheiro desse mundo. Vem me possuir, vem me encher do teu Espírito. Eu me entrego a ti, ó Pai, eu me rendo. Oh meu Deus, eu dedico mais do que nunca a partir de hoje a minha vida ao Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Louvado seja aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e está à destra do Deus Pai e intercede por nós. Aleluia. Vem sobre mim, sobre cada um, como naquele dia de Pentecostes, em que o teu Espírito desceu sobre todos como língua de fogo. Vem, ó Espírito Santo, vem derramar da tua unção, vem batizar, ó poderoso Deus. Vem agora, Espírito Santo, vem encher os corações. Receba o Espírito de Deus, a força de Deus. Ele te batiza. Te adoramos, ó Cristo. Declare: te rendemos louvores. Te rendemos louvores. Porque ressuscitaste, aos homens mostraste. Porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e teu amor. Tu és o nosso Consolador, o nosso Rei e libertador, o Príncipe da Paz, a Rosa de Saron, o Príncipe da Paz, a Rosa de Saron, o Supremo e Poderoso, meu Jesus. Declare: enquanto vós em mim, eu tiver, e a tua luz em meu rosto brilhar, e a tua luz no meu rosto brilhar, eu quero te adorar, e falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Eu quero te adorar, e falar do seu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por essa palavra, por esse lugar, por essa ceia, por esse dia de vida. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não apenas hoje, mas para todo sempre. Digo obrigado, Jesus, bem forte para o nosso Senhor.